Olá, você está no canal Ide e Pregai Audiobooks e Devocionais. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Estaremos lendo a segunda parte do capítulo 3. Livre-se das porcarias. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos. Não deixe também de visitar as nossas playlists. Deus me lembra de uma coisa que aconteceu comigo em minha jornada ao exercitar a fé violenta e aprender a obedecer. Eu me lembro como se fosse hoje, do dia em que estava muito doente com bronquite, que, de acordo com meu médico, tinha se transformado numa pneumonia. Quando entrei no consultório do meu médico coreano, cheio do espírito, ele me disse em seu inglês falido: Irmã Jacobs, você está muito doente. Você precisa ir ao hospital. Você precisa de uma transfusão. Você ficará no hospital, não sei, talvez por 4 ou 5 dias, ou talvez uma semana. Neste momento de minha caminhada com o Senhor, eu estava firme na determinação para alcançar o próximo nível na fé. Eu sabia que se era para ver a doença ser curada e liberta, eu pessoalmente teria que caminhar sob a cura e sob a libertação. Então eu o disse: Não, doutor, você não entendeu. Deus vai curar meu corpo. Eu não posso ir para o hospital. Eu tenho que confiar em Deus. Ele disse: Tudo bem, mas eu não sou responsável. Eu saí do consultório médico ainda mais convencida de que algo estava para acontecer em meu nível de fé. Preste atenção. Eu não estava me divertindo nada nessa lição, mas eu queria Deus e tudo o que Ele tinha para mim, e eu não estava disposta a desistir. Então estava em minha casa, isolada de meu marido e meus filhos, completamente miserável. Eu estava cercada de coisas em todo lugar em minha cama. De um lado, eu tinha meus CDs de pregações de fé de Kenneth e Gloria Copeland. No outro lado, eu tinha minhas gravações de cura de Benny Hinn. E em meu colo, eu tinha o meu devocional de Rod Parsley. Eu estava fazendo tudo o que sabia fazer, orando em línguas, repreendendo, expulsando, semeando e fazendo acontecer, tudo com exceção de dar saltos mortais. Eu teria feito isso também se tivesse vontade de fazer. Eu estava desesperada e quando você está desesperado o bastante, você faz qualquer coisa. Eu estava tão fraca que eu quase não conseguia sair da cama para ir ao banheiro sozinha. Eu e meu marido usávamos como uma ferramenta de comunicação entre nós dois o rádio walkie-talkie. Eu tinha um comigo no andar de cima em minha cama e ele tinha um no andar de baixo da casa. Portanto, se eu precisasse de qualquer coisa, eu simplesmente apertava o botão vermelho do walkie-talkie e chamava meu marido. Querido, eu gostaria de um suco de laranja, por favor. Ou, eu estou pronta para lanchar. Assim, lá estava eu, no andar de cima, crendo em um milagre, esperando um ser angelical entrar naquele quarto a qualquer momento e impor suas mãos sobre mim. Então eu simplesmente me levantaria e seria o fim dessa tribulação. Mas isso não foi o que aconteceu. Eu estava lá deitada, absolutamente miserável, quando ouvi claramente uma ordem do Senhor que disse: Levanta-te desta cama, desça as escadas e ordene que esta porcaria saia de sua casa e de seu corpo. Eu conhecia a voz do Senhor, e então eu disse para Deus: Está bem, Deus, mas eu vou chamar meu marido e pedir que ele faça isso. Afinal, ele é o pastor e o profeta de nossa casa. Eu tinha decidido que realmente não tinha vontade de me levantar e descer as escadas após estar na cama por 3 semanas. Desta forma, em minha cabeça, eu pediria a Jamie para vir e concordar comigo em oração sobre o que eu tinha acabado de ouvir,
o Espírito de Deus me dizer para fazer. E assim que eu tentei alcançar o walkie-talkie, eu ouvi a voz do Senhor em meu espírito dizer ainda mais rigorosamente: pare, eu disse para você fazer isso. Eu me levantei da cama em que eu tinha estado por 3 semanas e tenho que admitir, minha aparência não estava nada legal. Eu coloquei meu roupão, calcei meus chinelos de andar em casa e fui descendo os degraus. Eu estava na metade dos degraus quando me dei conta do que realmente estava acontecendo. Eu fiquei muito furiosa. De uma só vez eu percebi que este era um ataque do diabo para me eliminar. Quando eu cheguei ao fim daquelas escadas, eu estava completamente convencida de que eu tinha uma palavra do Senhor. Meu marido me olhou com bondade e reconheceu o fogo em meus olhos e a fumaça que aparentava estar saindo de minhas orelhas. Ele tinha estado por perto tempo suficiente para saber disso. No domínio do espírito, isso significava problema para o reino das trevas. Muito bem, ele disse. Você está exatamente correto. Eu disse: Deus falou comigo lá em cima e me disse para descer aqui e mandar esta porcaria sair de nossa casa e de meu corpo. E é exatamente o que eu estou indo fazer. Eu caminhei em direção à porta da frente da nossa casa e a abri. Estávamos em meio ao fim do inverno, mas eu não me importei. Eu caminhei para a varanda com meu pijama dos 101 dálmatas e meus cabelos esvoaçados em diferentes direções, pois eu estava na cama por 3 semanas. Mas eu nem liguei. Eu tinha uma palavra do Senhor e eu precisava de um milagre. Eu ergui minha voz o mais alto que pude, como se possivelmente conseguisse aumentá-la, e disse: em nome de Jesus, bronquite, pneumonia e tudo que esteja associado a estas coisas, saia do meu corpo, e não somente isso, mas cada germe vivo presente nesta casa saia também. Vocês não podem ficar e não vão ficar. Sob a autoridade da palavra de Deus e pelo nome de Jesus, vocês sairão agora. Este corpo é templo do Senhor e esta casa pertence e é consagrada a Deus. Agora mesmo eu vou encher este lugar com louvor e adoração, e vocês não terão nenhuma chance a não ser saírem daqui. De repente, eu olhei para a rua e vi meus vizinhos caminhando com seus cães. Eles deram uma boa olhada para mim e começaram a andar mais rápido com seus cães. Eu acho que eles pensaram que eu estava gritando com meu marido. Eu não me importei com o que eles pensaram ou o que qualquer um pensava quanto a isso. Eu tinha uma palavra do Senhor e precisava de um milagre. Eu sabia que uma palavra de Deus poderia mudar tudo. O que eu aprendi e ainda estou aprendendo é que eu não posso me preocupar com o que as pessoas dizem ou pensam sobre mim. Eu tenho que ser obediente ao Senhor e fazer o que Deus me diz para fazer. E assim também deve ser com você. Não importa o quanto possa parecer tolice ou loucura, você deve ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele lhe diz para fazer. Apenas faça, porque como resultado de sua obediência e fé violenta está o quebrantamento e o milagre esperando por você. Imediatamente eu senti um sopro devastador correr por meu corpo. Era como se alguém tivesse colocado uma máscara de oxigênio em meu rosto e eu estava respirando fresco, ar livre. Então, assim como de súbito, eu percebi que minha voz tinha voltado, junto a uma força renovadora que veio sobre o meu ser. Eu preparei a ceia naquela noite para minha família. Este tipo de ataque não mais voltou à minha casa desde aquela palavra do Senhor. Tudo o que você precisa é de uma palavra para ver Deus fazer o milagre, o inegável e o inacreditável. Sei que esse testemunho pode soar meio louco, mas às vezes você tem que fazer algo extremo e fora do normal. Deus não vai lhe dizer agora para ir até a frente de sua casa e gritar com todas as suas forças em meio ao inverno, mas eu posso lhe garantir que às vezes ele trará a loucura do mundo para confundir os sábios. Então vamos combinar, enlouqueça, haja como se você tivesse perdido a cabeça, pois a fim de viver você deve morrer de si mesmo. Mas não faça como eu fiz, pelo menos penteie os cabelos antes de sair de casa.
Haverá um tempo em sua vida, se é que você já não passou por ele, em que Deus lhe levará para um lugar onde não haja ninguém, a não ser você e ele. Seu pastor não estará lá, nem sua mãe, sua avó ou algum intercessor da igreja. Ele lhe conduzirá a um caminho onde você será forçado a confiar nele sozinho. Talvez você esteja passando por isso agora. A Bíblia declara: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. Às vezes nós esquecemos quem é o verdadeiro inimigo. Não é seu marido, sua esposa, um supervisor, seu filho rebelde, aquela virose ou doença ou qualquer outra mentira que o inimigo lhe diz. Pedro identifica quem é o seu verdadeiro inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O diabo é o seu verdadeiro inimigo. Você precisa saber que ele está atrás de você e das suas coisas, não somente para lhe machucar, ferir ou impedir, mas disposto a lhe destruir. Você tem autoridade para falar com o espírito da doença e enfermidade em seu corpo, com aquele espírito de rebeldia em seu filho adolescente, aquele adultério que está pairando sobre o seu casamento, com o espírito de destruição que está tentando destruir suas finanças, seus sonhos e sua visibilidade. Deus lhe dá esse poder em nome de Jesus. Ele quer que você haja sob fé violenta. Em sua jornada da fé violenta, Deus lhe colocará em cenários e situações onde você será presenteado com uma pequena oportunidade para ver se você irá responder com obediência e oportunidade. Não, voltando aqui. Deus lhe colocará em cenários e situações onde você será presenteado com uma pequena oportunidade para ver se você irá responder com obediência e fé. Será escolha sua obedecer ou deixar essa oportunidade passar por você. Estou convencida de que Deus sempre terá uma pessoa que ouvirá e obedecerá a Ele na primeira vez, mas Ele sempre nos dará também a oportunidade de demonstrarmos nossa fé, amor e lealdade a Ele primeiro. O preço da fé violenta. Toda pessoa que já exercitou a fé violenta pagou um preço para alcançar este nível de fé. Quando Abraão subiu ao topo da montanha com seu filho, sua promessa de Deus amarrado, levando um facão acima da cabeça de seu filho, pronto para oferecê-lo como um sacrifício de total obediência a Deus, a fé o levou a acreditar que Deus iria prover um outro sacrifício. Quando Esther entrou nos aposentos do rei sem permissão, dizendo: Se eu tiver que morrer, morrerei, tudo por amor a seu povo, isso exigiu força e fé de Esther, para que ela soubesse que emergiria vitoriosa. Quando Elias matou a todos os profetas de Jezabel no Monte Carmelo, após Deus ter mandado fogo, foi preciso fé para ele saber que Deus estava ao seu lado. Pedro estendeu as mãos sobre o homem coxo e disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6. Foi preciso fé violenta para que aquele homem se erguesse, sem saber o que aconteceria depois. Jacó lutou com o anjo, rolando, se atirando, aguardando a vida preciosa, mesmo com sua coxa deslocada e dizendo: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. É engraçado para mim ouvir como as pessoas descrevem meu ministério enquanto eu ministro para o Senhor. Elas dizem coisas como: Você é uma cantora guerreira ou Você é uma arma secreta de Deus. Eu aprecio o espírito no qual muitas dessas coisas são ditas e, claro, sou uma americana nativa. Sou muito orgulhosa de minha tradição. Por isso posso explicar por que elas pensam que meu ministério é guerreiro. Entretanto, isso não tem nada a ver com minha tradição.
Isso tem tudo a ver com a minha fé, minha caminhada, minha história, meu testemunho e a maneira como minha família me criou para buscar as coisas de Deus com paixão, fogo e valor inestimável. Por isso, com frequência, as pessoas me compreendem errado. Mesmo quando criança, eu sentia que enquanto eu cantava e ministrava para o Senhor, havia algo que estava acontecendo que era maior do que eu possivelmente poderia compreender. Houve uma profecia para mim que falou o seguinte: a unção que está sobre você é única, ela é profética, é uma palavra orientada e é declarada. As pessoas não podem nem mesmo lhe entender, porque há uma dimensão profética muito grande em seu ministério. Nem mesmo você pode compreender a profundidade em que você está sendo imersa. As pessoas nem mesmo sabem ou entendem que quando você está cantando na casa delas, isso é profético. Você está literalmente declarando as coisas dos céus sobre elas. As pessoas gostam muito do entretenimento, mas não reconhecem a preparação espiritual necessária para Deus agir antes de eu declarar o que ouço em espírito, pregando e cantando canções proféticas. Meu marido tem um testemunho de quando ele tinha acabado de terminar o último ano do ensino médio. Ele tinha ido a um encontro carismático numa igreja em sua cidade natal. Ele realmente estava buscando a face do Senhor naquela época em sua vida e estava desesperadamente sedento pelo batismo no Espírito Santo. Após a pregação naquela noite, ele foi à frente para ser batizado com o Espírito Santo. Então ele foi levado para uma sala junto a outros cristãos que também buscavam o batismo no Espírito. Bem, Deus gloriosamente os batizou aquela noite. Mas depois que ele saiu da sala, um homem de Deus profetizou o seguinte: você fará parte de um ministério que será conhecido por todo o mundo por sua unção dinâmica, mas aquele que mais conhecerá você será Satanás. Eu posso dizer honestamente que nesta caminhada com meu marido, houve muitas vezes nesses últimos 15 anos em que nós tivemos que enfrentar muitas oposições das mãos do inimigo. Houve momentos em que nós sentimos como se ele estivesse nos enforcando por causa de sua tenacidade em tentar destruir a unção que Deus colocou em nossa vida. Nós nos reerguemos com fé violenta e declaramos: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4,4. A fé violenta é o que eu tenho encontrado para servir como uma das armas secretas para a unção que eu emano e também para ver orações serem atendidas. A fé violenta permite que Deus haja através de você sob formas que você normalmente não agiria. É esquecer quem você é, quem você conhece, o que você faz ou que título carrega. Tudo o que você sabe é que precisa de respostas e nada move o coração do Pai como a fé. A fé violenta levará você ao ponto onde não há mais egocentrismo. Quando você se torna desesperado o suficiente, você fará qualquer coisa para ver Deus agir em sua situação, especialmente se você tiver uma palavra de Deus, pois uma palavra de Deus pode mudar tudo. Se Deus revela uma palavra para que você faça alguma coisa, peça ao Espírito Santo para lhe revelar a verdade, clareza e certeza de que realmente é Deus. Acredite em mim, ele fará isso. Às vezes você tem que avançar na fé. Isso nem sempre será muito fácil, especialmente se isso for contra o seu orgulho ou contra aquilo que você sinta como sendo loucura ou bobeira. Eu amo a fé e a ousadia dos poderosos homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós. Smith Wigglesworth não era exatamente muito popular em sua época. Ele foi um homem poderoso de fé e poder e não ficou conhecido como um homem que seguia credos, culturas ou crenças das pessoas religiosas de sua época. Eu li a respeito de um incidente com Wigglesworth quando estava orando pelos doentes. Um homem em uma cadeira de rodas, acompanhado de seu médico, se aproximou de Smith. Ele olhou para o médico e disse: o que é de errado com ele? O médico replicou:
Ele tem câncer de estômago e está à beira da morte. Então ele se voltou para o homem e o disse para se levantar e erguer suas mãos. Então Wigglesworth fechou seus punhos e deu um soco no estômago do homem com toda a força. O homem caiu na frente dele e da multidão. O médico gritou: Meu Deus, você o matou! Sem dúvida, o homem estava inconsciente. Wigglesworth agiu como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para a longa fila esperando para ser ministrada e disse: Próximo. O homem subitamente levantou-se do chão e começou a correr em volta do templo, dizendo: Estou curado, louvando a Deus com toda a sua voz. Tome posse da restituição dos seus bens. A fé violenta levará você a um patamar que nem mesmo sua família, muito menos o mundo, será capaz de entender. Mas o que isso importa, contanto que você alcance o seu milagre? Você é um filho de Deus e todas as coisas que o diabo tenta fazer em sua vida não devem ser toleradas. Deus lhe dá força e autoridade para tomar posse do que é seu. Nós temos que deixar o medo de lado, nos lançar na fé e pensar: espere um minuto, estes são os meus filhos. Seus filhos não foram feitos para estar nas drogas e no álcool, mas para impor as mãos sobre os enfermos, expulsar demônios e promover sinais e maravilhas na terra. Diga ao diabo: este é o meu casamento, o meu corpo, as minhas finanças, os meus sonhos. Você não tem direito nenhum sobre eles. Permaneça firme no Senhor e no poder de sua força. Enfrente o diabo e diga a ele enfaticamente: dê-me de volta o que é meu, porque isso pertence a mim e a Deus. Você não tem nenhum direito. Então recue e veja a salvação do Senhor à medida que você toma posse de seus bens e começa a agradecer ao Senhor pela vitória que já é sua. Isso significa que você chega para seu marido que tem enganado você e o acerta na cabeça em nome de Jesus? Não, eu não lhe aconselharia fazer isso. Entretanto, eu lhe digo que no mundo sobrenatural, através da oração, isso é exatamente o que você pode fazer com aqueles demônios que estão determinados a destruir seu casamento e sua família. Violência nesse livro significa força divina dada pelo Espírito Santo para tomar posse das coisas que pertencem ao estado sobrenatural, as quais nunca poderiam ser feitas no estado natural. Por exemplo, se você está vivendo com um marido que não é salvo, você quer mais do que qualquer coisa vê-lo indo ao encontro de Jesus para que ele seja o pastor e profeta de sua casa, como Deus ordenou que fosse. Portanto, com fé violenta, assim que ele sai de casa, coloque uma música de unção e louvor, ponha fronhas ungidas de oração no travesseiro dele ou em sua poltrona favorita e ore no Espírito, fazendo acontecer aquelas coisas que não são do jeito que estão. No estado natural, ele pode ser infiel a você ou pode ser um alcoólatra, mas no estado sobrenatural, ele é o pastor e profeta da sua casa. Quando qualquer pessoa desistir de seu marido, sua esposa, seus filhos, seu casamento ou ministério, seja você o único a permanecer dizendo: no estado natural, sei que isso não parece bom, mas eu não estou caminhando em direção ao natural. Eu estou indo em direção ao sobrenatural. A Bíblia diz que o justo deverá viver e caminhar pela fé, e que nós não caminhamos pela visão, mas pela fé, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Num dia de primavera, enquanto estava limpando o quarto de minha filha, eu encontrei um ninho de vespas construído entre o lado de fora da janela e o vidro. Eu poderia facilmente dizer: Nossa, olhe! Isso não é interessante? Eu espero que nenhuma dessas vespas escape pela fresta da janela e pegue minha filhinha. Ou eu poderia dizer: Ah, eu vou esperar James chegar em casa e pedir para ele dar uma olhada nisso e dizer o que acha que devemos fazer. Ao contrário, eu imediatamente liguei para meu marido, que estava em nosso gabinete, e o informei sobre os intrusos. Ele correu para casa e pegou as coisas necessárias que ele precisaria para se livrar daquele ninho de vespas. Nós não queríamos brincar de espere e veja o que acontece.
porque havia uma emboscada perigosa que poderia possivelmente ferir nossa pequena menina. Ele aniquilou totalmente o ninho, as vespas e até limpou o local para que não tivesse deixado nem mesmo um traço das vespas. Isso é exatamente o que precisa acontecer em muitos lares em nosso país e pelo mundo afora. O diabo entra e convenientemente estaciona nos lugares em que ele sente que ninguém irá vê-lo. A palavra diz que ele desfila como um anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. Mas a palavra também diz, porque não ignoramos os seus ardis, segundo Coríntios 2:11. Você não brinca de adoleta com ele, mas expõe e destrói violentamente a trama dele e os seus ardis. Então você limpa tudo com a palavra que lava e determina que sua casa será um porto para as coisas preciosas que lhe pertencem. Eu estou falando do tipo de fé que cobrirá o quarto de um filho com óleo ungido, enquanto você está orando no Espírito e fazendo acontecer as coisas no estado sobrenatural, mesmo que você saiba que no estado natural tudo esteja uma bagunça. Quando você se torna radical em sua fé, tudo muda. Sua vida de oração, o desejo de jejuar e a fome pelas coisas de Deus aumentarão. Louvor e adoração serão uma parte de sua caminhada diária e haverá uma determinação que nada nem ninguém poderá abalar. Creia em Deus agora mesmo, que o impossível Creia em Deus agora mesmo para o impossível e esteja pronto para aprender a caminhar no poder da fé violenta. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.